Então, professora, muito obrigada por estar aqui no Jurisprudência e Concursos. O professor Gáudio tem que agradecer, porque desde que eu fiz o convite a ele para participar do site, o site ainda não estava no ar, e ele gentilmente aceitou o convite de participar aqui conosco. E já postou vários artigos lá, muito interessantes. Quando saiu a mudança do TST, logo no dia seguinte ele já postou um texto e esse quadro, que eu tenho certeza que auxiliou muita gente que vai fazer prova aí. Tem um outro artigo que é muito interessante, que são as dicas finais para a prova, é muito interessante, que vocês podem pegar lá no espaço do professor Gáudio. Então, olha, vocês já sabem que eu estou com a minha cola aqui, vocês já sabem, eu sempre falo, que o currículo deles é muito extenso e não tem como a gente decorar. Então, eu vou fazer a colinha aqui para vocês, vou apresentar o professor. O professor Gáudio Ribeiro de Paula é assessor do ministro no TST, é professor de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho em diversos cursos preparatórios, entre eles o Unijur, o Instituto IOB, que é nosso parceiro aqui. Hoje vamos sortear um curso online de Ministério Público do Trabalho. Inclusive, esse curso que quem vai ganhar hoje, o professor Gáudio também está ministrando aula nesse curso lá do IOB. E também o professor está dando um curso agora, num curso novo aí em Brasília, que chama Gran Juris. O professor também ministra aulas para os analistas e para os assessores aí do quadro próprio do TST, e também é professor de trabalho, de processo do trabalho, na ESA de Brasília e de São Paulo. Então, vocês já viram o show que vai ser aqui essa palestra hoje. Então, professor, eu vou deixar o professor aqui na tela para falar um oi aqui para os nossos seguidores. Professor, seja muito bem-vindo e fique à vontade. Olá, Tânia. Olá a todos os que me ouvem. Eu gostaria de, em primeiro lugar, registrar a minha imensa satisfação de estar aqui com todos essa noite. Para mim é uma experiência muito gratificante de poder estar em contato ao vivo com um universo bastante significativo de pessoas com várias experiências e de vários lugares do país. Isso para mim é bastante enriquecedor como professor. Então eu espero que isso seja uma experiência de mútuo enriquecimento, até porque eu acredito que as questões que devam ser colocadas sempre permitem novas reflexões, de modo que eu espero que seja um diálogo, sobretudo. Então, por favor, sempre que tiverem alguma questão, alguma dúvida, eu estarei aqui para o convite que a professora Tânia me fez, está aqui hoje, e ao que parece houve aqui um problema na internet. Tem uma travadinha rapidinha, professor, mas às vezes isso acontece. Se por acaso começar a acontecer aqui, o pessoal já sabe que é tudo ao vivo, problemas técnicos, internet, falha. Se acontecer de começar a falhar muito, daí eu vou pedir para o professor desligar a Twitchcam para a gente ter mais velocidade. Mas acredito que não, às vezes acontece esses travamentozinhos, mas ele já volta. Então, pessoal, eu combinei com o professor Gáudio nós vamos fazer da seguinte forma. Bom, antes de eu falar isso, professor, vamos contar um pouquinho rapidinho o que o professor falou, como que o professor vai fazer, no que o professor vai abordar nessa explanação, de forma bem resumida, para o pessoal já ficar sabendo o que vai ser abordado. Perfeito. Então, Tânia, a nossa ideia é essencialmente de abordar, em primeiro lugar, as alterações que ocorreram nas súmulas e orientações jurisprudenciais com a chamada Semana do TST, que ocorreu no final de maio deste ano, especialmente as alterações mais significativas em relação a direito material e processual do trabalho. Houve a edição de novas súmulas, houve o cancelamento de algumas orientações jurisprudenciais e de pelo menos um verbete sumular, e que revelam um pouco do que passou a ser, vamos dizer assim, uma inclinação do TST, que mais adiante a gente vai explorar. Então, primeiro a gente vai abordar isso, que são as alterações mais recentes da jurisprudência sumulada e ojotizada do TST, e depois eu pretendo falar muito rapidamente do que tem ocorrido aí nas últimas semanas lá no TST. A minha ideia é falar de temas avulsos, tratando do que virá a ser pacificado pela nossa Comissão de Jurisprudência, em que o ministro para quem eu trabalho, que é o ministro Ives Gandra, atua como presidente, de maneira que eu espero trazer a todos aqui algumas novidades.
E vamos então agora dar início à nossa semana concurseiro trabalhista. Fique à vontade, professor. Ok, muito obrigado. Então, vamos lá. Eu costumo dizer nas minhas aulas que é preciso ter bastante cuidado com a leitura solitária da CLT. A CLT é um texto bastante traiçoeiro e pode conduzir aquele que estiver se preparando para concurso a conclusões muito equivocadas em relação a vários pontos. Isso se deve fundamentalmente ao fato de que nós estamos diante de uma legislação que é um tanto antiga. Né? Não sei se há alguém aí do outro lado que seja vascaíno, né? Não precisa se manifestar, mas eu queria dizer que os vascaínos têm pelo menos um motivo de orgulho, historicamente, que é o fato de que no dia 1º de maio de 1943, precisamente no estado de São Januário, a CLT foi promulgada, né, num gesto bastante significativo, emblemático, pelo então presidente Getúlio Vargas. Muito bem, a CLT é um texto de quase 70 anos, né, e é natural que tenha sofrido um certo desgaste. A CLT preserva alguma atualidade em relação, por exemplo, àquilo que é o núcleo essencial de direitos fundamentais trabalhistas, e que tem uma natureza que a gente poderia qualificar como atemporal e quase que universal. Tá? Mas é indiscutível, de outro lado, que a CLT está a exigir alguns reparos. Tá? No âmbito do direito material, eu sempre costumo lembrar o caso do adicional de horas extras, que na CLT em alguns pontos é de 20%, em outros de 25%, e o texto constitucional, como todos nós sabemos, estabeleceu como mínimo do adicional 50%, no artigo 7º da Constituição, como você sabe. O aviso prévio na CLT, artigo 487, consta como sendo de 30 ou de 8 dias. E a Constituição, nós sabemos, fixou no 7º 21 um mínimo de 30 dias. Aliás, a propósito, está pendente de sanção presidencial o projeto que vai estabelecer o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. É preciso estar atento a isso. A qualquer momento virá a ser aprovado o projeto. No âmbito processual, eu tenho citado como exemplo de defasagem da CLT as remissões que a CLT faz a todo tempo às antigas juntas de conciliação e julgamento, que desde a emenda constitucional número 24 de 99 já não existem mais no nosso país. Né? Eram órgãos colegiados, compostos de, como vocês sabem, de um juiz togado e 2 juízes classistas. Muito bem, esses órgãos colegiados no primeiro grau desapareceram, e representação classista também, desde a emenda 24 de 99. E, no entanto, a CLT permanece fazendo referência a essas instituições. Isso traz uma série de implicações. Por exemplo, na CLT consta como sendo funcionalmente competente para apreciar a exceção de suspeição que recai contra o órgão de primeiro grau, o próprio órgão de primeiro grau. Entretanto, não faria sentido no órgão monocrático que a exceção fosse julgada pela própria vara do trabalho, pelo próprio juiz do trabalho. Mas a razão histórica disso ocorrer é o fato de que o órgão antes era colegiado. E aí se pode fazer sentido que esse órgão colegiado aprecie uma exceção de suspeição contra um de seus integrantes. Seja como for, isso é um de tantos exemplos de incompatibilidades entre esse texto da CLT e o texto constitucional. Uma primeira observação que eu faria, antes de nós seguirmos adiante, é de que você que está se preparando para concursos trabalhistas deve procurar conhecer, antes de qualquer coisa, a Constituição Federal. Sobretudo os artigos 7º, 8º e 9º. E a partir do conhecimento desses dispositivos, analisar a CLT. Então a leitura que se deve fazer da CLT é sempre sob a ótica do texto constitucional. Deve-se fazer uma espécie de interpretação conforme o texto constitucional. Tá? Então, para finalizar com o último exemplo, é o que alguns autores mencionam em relação à força maior, como uma hipótese de redução dos salários, que estaria no 503 da CLT. De acordo com uma parte significativa da doutrina da jurisprudência, não teria sido recepcionado pelo texto constitucional, já que o artigo 7º, inciso 6º, estabelece como única exceção para redução do salário a negociação coletiva. Tá? Muito bem, nesse período de quase 70 anos em que a CLT foi editada, é natural que o TST
tenha procurado, na medida dos seus limites, suprir essa inércia do legislador. E como eu comento no artigo, o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, foi bastante profícuo. Editou nesse ITER, nesse período aí, mais de 1000 verbetes. Hoje nós temos 429 súmulas, 694 orientações jurisprudenciais e 120 precedentes normativos. Vejam que a missão daquele que está se preparando para concursos trabalhistas não é nada fácil. Por isso mesmo, nesse artigo, nesse texto que foi mencionado pela Tânia logo no início, eu procurei indicar aquelas que são quase que uma espécie de top 10, né, da jurisprudência trabalhista. Então, só para orientar um pouco dos seus estudos. Uma dica que eu costumo sempre mencionar, e que é um pouco óbvia, é de que você deve procurar sempre conhecer as mais recentes. Então, fazer o estudo das mais recentes em direção às mais antigas. Então, estas súmulas que foram recentemente editadas, em maio desse ano, devem ser de conhecimento obrigatório. É muito importante que você procure conhecê-las. Eu vou procurar aqui explicar um pouquinho do sentido dessas novas súmulas. Muito bem. Então, o TST, nesse correr desses quase 70 anos, supriu a inércia do legislador e chegou a criar novos institutos. É o caso, por exemplo, das horas itinere, que surgiram na súmula 90 do TST, e depois migraram para o texto da CLT, no artigo 58, nos parágrafos 2º e 3º. Foi o caso dos minutos residuais, aquele tempo de tolerância. Você se lembra qual é o tempo de tolerância para o atraso do empregado? Ou o tempo de tolerância para que o empregador pague horas extras? Só para recordar, são 5 minutos por marcação e 10 minutos por dia. Esse critério foi definido a partir da jurisprudência do TST. E hoje consta do parágrafo 1º do artigo 58 da CLT. Muito bem, esta semana que ocorreu em maio de 2011 foi uma tentativa do TST de revisitar, de rever a sua jurisprudência em relação aos seus pontos mais polêmicos. Com a ampliação do quadro do TST, com a emenda 45 de 2004, diversos ministros passaram a compor o tribunal e, em alguma medida, questionar a jurisprudência já pacificada pelo TST. Então, houve bastante discussão e nos órgãos fracionários do TST, nas turmas, que são 8, havia bastante polêmica em torno da aplicação de alguns desses verbetes. Com isso, o presidente do tribunal, que atualmente é o ministro João Oreste Dallazen, com quem eu tive a honra de trabalhar durante cerca de 5 anos, o ministro Dallazen propôs esta semana de revisão da jurisprudência. Semelhante a que ocorreu há aproximadamente 8 anos, em 2003, quando o TST fez uma espécie de sistematização da jurisprudência. Em 2003, a revisão foi muito, muito mais abrangente. E a ideia foi, de alguma maneira, sistematizar os verbetes avulsos. Então, por exemplo, tudo que diz respeito à equiparação salarial, hoje consta fundamentalmente da súmula 6 do TST. Isso foi graças ao esforço empreendido em 2003. Muito bem. O TST, então, se vale essencialmente desses 3 instrumentos jurisprudenciais para pacificar a sua jurisprudência, que são as súmulas, as orientações jurisprudenciais e os precedentes normativos. Hoje, a diferença essencial entre as súmulas e as OJs é uma diferença que a gente pode dizer quase que procedimental. A principal delas, a principal diferença, é que as súmulas são editadas pelo Tribunal Pleno, são aprovadas pelo Tribunal Pleno, e as orientações jurisprudenciais pela Comissão de Jurisprudência. O procedimento tende a ser mais informal, embora com a revisão que houve no regimento interno, também nessa semana do TST, tenha havido uma maior exigência em relação à edição das OJs. Houve um certo enrijecimento em relação a isso. A propósito, eu não posso esquecer que amanhã começa no TST a primeira audiência pública na sua história. O TST amanhã
vai ouvir diversos especialistas e interessados de diversos setores da sociedade a respeito de um tema muito importante para você que está estudando para concurso, que é o tema da terceirização trabalhista. Tá? Então fique atento para as conclusões, né, que advirão desta audiência pública. É possível esperar uma revisão, uma nova revisão da súmula 331 do TST, que, como todos nós sabemos, é uma das únicas referências que existem sobre terceirização, que vão ser, aliás, comentadas pelo meu amigo Rogério, que possivelmente está me ouvindo nesse momento, a quem eu mando um abraço. Tá? Enfim, amanhã temos a audiência pública, fica atento a isso. É possível acompanhar pelo site do TST, né? Eu não sei se o link vai suportar a quantidade de visitantes, mas é bem possível que você consiga acompanhar da sua casa. Se você não conseguir fazer isso, começa amanhã às 9 da manhã, tá? E vai até a quinta-feira, me parece que até às 18 horas. Desculpe, até quarta-feira às 18 horas. Se você não puder, pelo menos fique atento para as conclusões. Tá? Isso vai ser relevante. Bom, eu dividi aqui a minha apresentação em relação a essa revisão que ocorreu na jurisprudência do TST em duas partes essenciais. Tá? O primeiro grupo de alterações que eu separei aqui foram as alterações a respeito do direito material do trabalho. Tá? E o segundo grupo sobre alterações na jurisprudência trabalhista a respeito de direito processual do trabalho. Tá? Eu vou procurar comentar de maneira panorâmica, mas a todo tempo, vocês eventualmente tiverem alguma dúvida, eu peço por favor que vocês façam a pergunta e a Tânia vai me transmitir. Aí eu vou fazer uma interrupção ao final de cada explicação para dar essa oportunidade para que vocês façam as perguntas. Bom, primeira observação que eu gostaria de fazer, antes de comentar as alterações que ocorreram no plano de direito material, é que ficou inegável nessa revisão que o TST passou a, de alguma maneira, adotar uma postura mais protetiva. Tá? É inegável que essa revisão foi pautada por uma ideia de oferecer uma maior proteção aos trabalhadores. Tá? Um dos ministros que procuraram capitanear esse movimento é o ministro Godinho Delgado, Maurício Godinho Delgado, autor de uma obra clássica de direito, publicada pela LTR, uma obra clássica de direito do trabalho, que vocês certamente devem conhecer. Muito bem, então em relação ao direito do trabalho, houve uma ampliação dessa ênfase protetiva. Isso é inegável em vários pontos. Vamos começar por exemplificar com o que se passou em relação aos limites para a negociação coletiva. Tá? Como todos nós sabemos, no direito do trabalho, a ideia de flexibilização é uma ideia um tanto, vamos dizer assim, que encontra uma resistência muito grande por parte de diversos doutrinadores, de magistrados, enfim. A negociação coletiva tende a ser vista com bastante resistência. É natural que haja uma certa cautela mesmo em relação à atuação dos entes coletivos no nosso país. Por um motivo muito simples, é que historicamente os sindicatos, como vocês sabem, surgiram atrelados ao Estado e cresceram à sombra do Estado. Tá? E, de alguma maneira, se atrofiaram. Então, os sindicatos, especialmente os sindicatos dos empregados, de alguma maneira são vistos como espécies de filhos mimados do Estado, que tem uma arrecadação de quase 2 bilhões de reais por ano, só de contribuição sindical, e sobrevivem sem que haja a necessidade de oferecer alguma resposta eficiente na defesa dos interesses da categoria. Então há uma certa resistência à atuação dos sindicatos. Tá? Então um exemplo da nossa jurisprudência que retrata bem isso é a exigência que o TST tem feito, mais recentemente, a que na negociação coletiva haja efetivamente mútuas concessões. Então, por exemplo, quando há negociação coletiva para reduzir salário, é necessário, segundo a jurisprudência que está se consolidando no TST, que o empregador demonstre que ofereceu uma contrapartida. Por exemplo, estabilidade. Então, o empregador diz, olha, eu vou reduzir o salário aqui em 30%, mas, em contrapartida, vou oferecer estabilidade
para todos os empregados afetados por essa medida. Tá? Então, é esta necessidade de uma mútua concessão que o TST tem feito em negociação coletiva, como uma espécie de tentativa de estabelecer limites para essa negociação. Muito bem, um dos limites clássicos que a doutrina apresenta em relação à negociação coletiva está num princípio que foi enunciado pelo próprio Godinho Delgado, que eu acabei de citar. O ministro Godinho fala de um princípio que é o princípio da adequação setorial negociada. Esse princípio descreve essencialmente as possibilidades e limites da negociação coletiva. Tá? O que pode e o que não pode ser negociado. O que poderia ser negociado? Direitos, tá, de disponibilidade relativa por parte dos trabalhadores. O exemplo clássico é o da jornada de trabalho, o acordo de compensação. Tá? Está lá no artigo 7º, 13 da Constituição Federal. Então é possível estabelecer um acordo por meio do qual os trabalhadores introduzam, tá, a dinâmica do banco de horas, que está no parágrafo 2º do artigo 59. Tá? Então, em vários pontos, a própria legislação faz remissão à possibilidade de negociação coletiva. Participação nos lucros resultados, trabalho em tempo parcial, suspensão para qualificação profissional, artigo 476A, vários pontos. Muito bem. Então, o princípio da adequação setorial negociada descreve as possibilidades, exemplos que eu mencionei, e limites. Qual é o principal limite da negociação coletiva? Tá? Isso está na doutrina e na jurisprudência. O principal limite é descrito pelas regras de segurança e saúde do trabalhador. Tá? Então, se porventura houver negociação, por exemplo, em torno da concessão de equipamentos de proteção individual, tá? Por meio da qual a empresa transfira o ônus para os empregados da aquisição desses equipamentos, essa negociação coletiva seria considerada nula. Tá? Não é possível que os trabalhadores suportem esse encargo de arcar com os equipamentos de proteção. Seria um exemplo mais evidente, vamos dizer assim. Tá? Muito bem. Nesse contexto, nós tivemos duas alterações importantes na jurisprudência do TST. Tá? A primeira delas diz respeito ao cancelamento de uma súmula do TST, que é a súmula 349. Tá? Muita atenção aqui, meus caros. Nem sempre o cancelamento de uma súmula significa que o TST passou a entender ou a defender a tese oposta à que estava na súmula. Tá? Então, ou na OJ, enfim. Um exemplo típico disso foi o que ocorreu com a orientação jurisprudencial número 177, sobre a aposentadoria espontânea. Essa OJ dizia que a aposentadoria espontânea extinguia o contrato de trabalho. Ela foi cancelada por conta da jurisprudência do Supremo e o TST, então, passou a defender diversos entendimentos. Houve a liberdade para que cada órgão fracionário defendesse seu posicionamento. Qual foi o que prevaleceu ao final? O entendimento de que a aposentadoria espontânea, por si mesma, não extingue o contrato de trabalho, se o empregado permanece prestando serviços para o empregador. Tá? E essa matéria já foi posteriormente ojotizada. Tá? Muito bem. Então, meus caros, a súmula 349 foi cancelada. E nesse caso, o TST, fundamentalmente, o que quis foi ilustrar o alcance desse intuito, ou melhor, desse espírito protetivo e dessa limitação em relação às normas coletivas. Tá? Concretamente, tá? Em relação a que aspecto? Essa súmula 349, como talvez vocês já estejam podendo consultar aí no quadro que eu coloquei em anexo, tá? Se vocês não tiverem o quadro, vejam se conseguem aí pela timeline. Tá? Então lá no quadro vocês podem ver o teor dessa súmula 349. E qual era? Ela dizia o seguinte: a validade de acordo coletivo ou convenção coletiva de compensação de jornada em atividade insalubre prescinde, cuidado com esse verbo, é bastante traiçoeiro, como vocês sabem, né? Prescindir, né, significa dispensar. Né? Então, prescinde, ou seja, dispensa a inspeção prévia da autoridade competente em matéria de higiene do trabalho. O que o TST quis dizer com o cancelamento desta súmula? Que já não é mais possível haver uma negociação coletiva que afaste a necessidade de inspeção pelos órgãos de fiscalização do trabalho em caso de acordo de compensação em atividade insalubre. E o que está em discussão aqui, em última análise, é precisamente
a questão da negociação coletiva em relação a atividades insalubres, ou seja, regra de segurança e saúde. Tá? Muito bem, um segundo ponto que foi objeto de alteração nessa última revisão diz respeito ao cancelamento de um item de uma súmula do TST, que é a súmula 364. Tá? Muito bem, esse item 2 da súmula 364 diz, ou dizia, o seguinte: a fixação do adicional de periculosidade em percentual inferior ao legal e proporcional ao tempo de exposição ao risco deve ser respeitada desde que pactuada em acordos ou convenções coletivas de trabalho. Deixa-me explicar alguma coisa aqui. Bom, como vocês devem saber, o adicional de periculosidade, assim como ocorre com o adicional de insalubridade, é classificado pela doutrina como um adicional de risco. O que significa isso? Que para que o empregado faça jus a esses adicionais, não é necessária a existência de dano, efetivamente. Então não precisa haver um dano efetivo, basta a mera exposição ao risco. Não é preciso que o empregado demonstre que foi contaminado por um agente insalubre para fazer jus ao adicional. Da mesma forma em relação ao adicional de periculosidade, obviamente. Então você não precisa provar que você sofreu uma explosão para que você tenha direito a esse adicional. Basta que você demonstre, por meio de uma prova pericial, que você estava exposto a esse risco. Muito bem. Sendo esses adicionais de risco, houve no TST uma discussão sobre quais seriam os limites em relação ao tempo de exposição que justificariam o pagamento adicional. A jurisprudência do TST, nesse caso, construiu 3 gradações. Então nós temos 3 tipos de exposição aos riscos que dão ensejo ao pagamento desses adicionais. Então nós temos a exposição permanente, a exposição intermitente e a exposição eventual. Permanente, o empregado permanece durante todo o período da sua jornada exposto ao risco. Não há dúvida de que ele tem direito adicional. Na exposição intermitente, ele é exposto ao risco e sofre mútuas, ou melhor, sucessivas soluções de continuidade nessa exposição. Então ele ingressa na área de risco e depois deixa essa área de risco. Ingressa mais uma vez e depois a deixa novamente. Tá? Então a exposição intermitente também dá direito ao adicional, seja de periculosidade, seja de insalubridade. Já a exposição eventual não dá direito ao adicional. E o que seria a exposição eventual? Bom, aqui o TST, na minha maneira de ver, acabou abrindo margem a bastante discussão, adotando um critério que é um pouco arbitrário. O TST fala, num primeiro momento, e me parece razoável falar isso, que a exposição eventual é aquela que decorre naturalmente de um evento. E evento, por o direito de trabalho, é um acontecimento fortuito e alheio à vontade do empregador. Perdão, fortuito e alheio à vontade das partes, na verdade. Tá? Decorre do acontecimento fortuito, portanto, de um evento, como um fato da natureza, enfim. Essa exposição eventual também pode ocorrer quando ela se dá por um tempo extremamente reduzido, tá? Mesmo que seja habitual. E o problema está exatamente nessa segunda parte da definição. O que seria esse tempo extremamente reduzido? 5 minutos por dia? 10? A jurisprudência oscila muito em relação a isso. De qualquer maneira, pessoal, no caso da exposição eventual, o empregado não tem direito ao adicional de periculosidade ou insalubridade. Muito bem. E aí surgiu uma segunda questão. E no caso da exposição intermitente, o adicional vai ser devido de forma proporcional à exposição ou integralmente? O que o TST diz em princípio? Que a exposição, mesmo que intermitente, dá direito ao adicional na íntegra. Perfeito. E aí surgiu uma discussão, uma terceira discussão, que foi a seguinte: e se houver uma norma coletiva dizendo que pode haver o pagamento de forma proporcional? Bom, até maio deste ano, o TST referendava essas normas coletivas. Admitia a possibilidade de, por meio de uma norma coletiva, se estabelecer um pagamento proporcional ao tempo de exposição. Muito bem, foi precisamente isso que foi cancelado no item 2. Tá? Então hoje, meus caros, registrem isso.
não é mais possível que uma norma coletiva venha estabelecer o pagamento proporcional ao tempo de exposição. Tá? Então, se o empregado estiver exposto ao risco de forma intermitente, o adicional deve ser pago de maneira integral. Tá? Tá ótimo. Então, pessoal, essa alteração que ocorreu com o cancelamento da súmula 349 e com o cancelamento do item 2 da súmula 364 revelam, como dizia, o alargamento do escopo protetivo da jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Tá? Eu gostaria só de destacar que, em relação a isso, permanece na jurisprudência do TST uma orientação jurisprudencial, que é a 342, que diz que não é possível negociação coletiva para reduzir ou suprimir o intervalo intrajornada, tá? Com uma exceção, né, que é vista por doutrinadores, pelo menos uma parte da doutrina, né, e por alguns juízes do trabalho, como uma ofensa a essa ideia de limite nas normas de segurança e saúde do trabalhador a negociação coletiva. Tá? A exceção que a J342 estabelece é o caso específico, né, dos motoristas e cobradores de transporte coletivo urbano rodoviário, em que seria possível a supressão do intervalo intrajornada desde que ele fosse diluído. Na verdade, não é propriamente a supressão, né, é a diluição do intervalo intrajornada, desde que respeitadas algumas regras, que depois eu recomendo que vocês vejam na J342 para a gente não se dispersar muito. Tá? Muito bem, uma segunda referência na jurisprudência trabalhista quanto ao direito material, né, que foi objeto de alteração, é da súmula 291 do TST. Tá? Essa súmula 291 trata de uma indenização pela supressão de horas extras habituais. Tá? Vamos só lembrar uma coisa, pessoal. Os adicionais, seja de horas extras, transferência, periculosidade, insalubridade, noturno, tem uma característica interessante. Eles são o que alguns autores qualificam como salário-condição. O que é um salário-condição? É uma parcela que é paga de forma salarial, né, teria característica salarial, né, se et enquanto. Se e enquanto houver a necessidade do seu pagamento. Então, enquanto houver a prática de horas extras, você tem direito ao adicional, e enquanto você receber esse adicional de horas extras, ele projeta alguns efeitos salariais. Da mesma forma, com adicional noturno, pago com autoridade, da mesma forma, com adicional de insalubridade, periculosidade, enfim. Agora, em relação às horas extras, o que nós temos, pessoal? O adicional só vai ser pago enquanto você trabalhar em sobrejornada. Tá? Isso parece meio óbvio, né? Mas é assim, é a dinâmica própria desses adicionais. No caso noturno, por exemplo, se você é transferido para o período diurno, tá lá na súmula 265, você perde o adicional. Tá? Inevitavelmente, independentemente do tempo que você tenha trabalhado à noite. Pode trabalhar 10, 15 anos. Tá? Aquela ideia da estabilidade financeira é aplicada para gratificação de confiança, que está na súmula 372 do TST. Tá? Muito bem, então essa mesma lógica poderia ser aplicada a qualquer adicional. Entretanto, no caso das horas extras, nós temos um detalhe importante, que é o seguinte. Imagine uma pessoa que passou 5 anos fazendo horas extras todos os dias. Tá? Então, deixe-me usar como exemplo aqui a Viviane. Imagine, Viviane, que você todos os dias presta horas extras. E, a título de horas extras, você receba todos os meses, vamos imaginar, R$2.000. Tá? Então, você recebe R$2.000 por mês, durante 5 anos você recebeu esse valor, e é natural que, com o tempo, você passe a incorporar a expectativa de receber todos os meses esse valor. Tá? Imagine que de uma hora para outra o empregador resolve dizer que você não precisa mais fazer hora extra. Tá? Que você que foi contratado um novo empregado e você não precisa fazer hora extra. Muito bem. Você perde completamente o seu direito adicional? No TST havia uma discussão sobre isso. Tá? Alguns defendiam que você perderia completamente, porque afinal salário condição, e outros defendiam que você incorporaria esse direito, dado esse lapso temporal extenso em que você prestou horas extras habitualmente. Qual foi a posição que prevaleceu? Nenhuma delas. Foi uma solução salomônica. Ao invés de definir a incorporação, o TST houve por bem definir
que haveria o pagamento de uma indenização. Então vamos à regra que foi prevista pela súmula 291. A súmula 291 passou a dizer o seguinte, tá? Sempre que o empregado prestar horas extras com habitualidade, por um tempo igual ou superior a 1 ano, ele faz jus ao pagamento de uma adicional, de uma indenização. Uma indenização que corresponde ao valor médio percebido a título de horas extras por mês, multiplicado pela quantidade de anos ou fração igual ou superior a 6 meses em que a pessoa prestou horas extras. Então vamos voltar ao caso da Viviane. Tá? Viviane, você ganhava R$2.000 de horas extras por mês, trabalhou 5 anos prestando horas extras. Tá? Você vai ter direito, se essas horas extras vierem a ser suprimidas, a uma indenização correspondente a R$10.000. 5 anos em que você prestou horas extras com autoridade, vezes R$2.000 que você ganharia por mês. Tá? O que aconteceu com a súmula 291? A súmula 291 passou a incorporar a possibilidade de pagamento dessa indenização também quando houvesse a supressão parcial das horas extras. Tá? Então, se porventura o empregador, até como expediente, para não arcar com essa indenização, passa a suprimir, não é, aos poucos, paulatinamente, essas horas extras, haverá, por parte do empregado, o direito à mesma indenização. Então, a principal alteração que ocorreu em relação à súmula 291 foi precisamente essa, a introdução desse vocábulo, tá, parcial, dando, portanto, a possibilidade de pedir a indenização, mesmo que a supressão não fosse total, né, que era objeto de alguma discussão na nossa jurisprudência. Tá, então, nós vamos, de acordo com a nova súmula 291, admitir também o pagamento dessas horas, dessa indenização, quando houver supressão parcial. Tá? Então, só para que vocês saibam, tá? Agora o texto atual da súmula diz o seguinte: a supressão total ou parcial pelo empregador do serviço suplementar prestado com autoridade durante pelo menos 1 ano assegura ao empregado o direito à indenização correspondente ao valor de 1 mês das horas extras suprimidas, total ou parcialmente, para cada ano, fração igual ou superior a 6 meses de prestação de serviço. O cálculo observará a média das horas suplementares nos últimos 12 meses anteriores à mudança, multiplicado pelo valor da hora extra do dia da supressão. Tá? E então é assim que se vai fazer o cálculo, né? Nos detalhes aí da súmula 291. Eu estou lendo, pessoal, só porque tem gente que está dizendo que não está ainda com o material disponível. Tá? Bom, súmula 291 foi isso que aconteceu, pessoal. Essa alteração fundamentalmente. Tá? Eu só queria destacar aqui um caso curioso que nós tivemos, me parece que foi no ano passado, em que o empregado deixou de fazer horas extras por conta de uma determinação médica. Então imagine aí, pessoal, imagine aí, Tânia, uma pessoa que está estressada fazendo hora extra, como todos nós aqui, né, nesse momento, e aí, por conta disso, prescrição médica, ele sofre uma restrição, ele não pode fazer hora extra. Tá? E aí, o empregador, nesse caso, né, que pagava para ele horas extras, vai ter que cessar o pagamento das horas extras, né, porque tem uma orientação médica. Ele tem que pagar essa indenização da súmula 291? O que vocês acham, pessoal? Quem está ouvindo aí, o que vocês acham? Vocês acham que o sujeito teria que pagar, o empregador teria que pagar horas extras, ou melhor, a indenização, em caso de prescrição médica, vedando a prestação de horas extras? Quem que arca com esse ônus? Pessoal, pode interagir aqui no chat com o professor, porque o professor está acompanhando o chat aqui. Empregado ou empregador? Pessoal, o professor está acompanhando o chat e vocês podem interagir com o professor, porque ele está acompanhando aqui o chat. Embora ele não está postando, mas ele está acompanhando. Podem falar que ele está acompanhando o chat. Se quiserem interagir quando ele fizer as perguntas, podem interagir, fiquem à vontade. Bom, então antes que vocês respondam, é o seguinte, né, o TST adotou uma... Ângela, você acha que é o empregador, né? Todo mundo acha que é o empregador? Vocês sabem qual foi a decisão do TST? Na verdade, a opção é o seguinte, a decisão do TST disse, numa solução também salomônica, tá, proposta pelo ministro Vantuil Abdala, que era o então decano do TST, que haveria, nesse caso, o pagamento correspondente à metade do valor da indenização.
Então, essa indenização seria devida pelo empregador, mas no valor equivalente à sua metade. Tá? Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. É como acontece, por exemplo, no caso de força maior, pessoal. Tá? O empregador é que paga, Marcelo, tá? Mas ele paga a metade, tá, da indenização. É isso que se decidiu lá no TST. É como o que acontece em relação à força maior, em que a gente pode admitir o pagamento da metade do valor da multa de 40% do FGTS, que valia uma multa de 20%. Tá legal? Beleza, pessoal, olha só. Outro detalhe importante, pessoal, que mudou na jurisprudência do TST, na verdade, é algo que não chegou a ser incorporado às súmulas, tá? É justo, né, Angela? Não chegou a ser incorporado às súmulas, mas antes de eu passar adiante, eu devo mencionar, tá? Que é o seguinte, vocês devem conhecer a súmula 244 do TST, não é? Vamos lembrar o que essa súmula 244 diz. Então, Tânia, imagina o seguinte, você tem uma empregada doméstica, tá? Você tem empregada doméstica, Tânia? Não tenho, professor. Tem? Não tenho, não tenho. Não tem? Tem uma diarista. Cada 15 dias ela vem aqui conosco. É? Cada 15 dias? Cada 15 dias, mas cada dia ela vem num dia, viu? Tá. Você sabe que é o nosso critério, né? Lá no TST o critério determinante é o número de dias, né? Por conta do princípio da continuidade prevista na Lei 5859, né? Bom, é o seguinte, imagina, Tânia, que você tem uma empregada doméstica, tá? E você resolve mandar embora a sua empregada doméstica. Você não está satisfeito, certo? 2 meses depois, ela te procura e diz o seguinte, Tânia, eu não sabia, mas eu estava grávida quando você me mandou embora. O que você acha, Tânia? Ela tem direito à estabilidade? Eu acho que ela tem. Tem? Bom, exatamente o que diz a súmula 244. Tá? A súmula 244 diz que a estabilidade, tá, da gestante não depende, tá, da ciência do estado gravídico ou gestacional, tá? Que um advogado chamou de estado gravitacional numa peça, eu achei muito curioso. Ao invés de gravídico, gestacional, chamou de gravitacional. Eu fiquei imaginando o que seria isso. Mas, enfim, não interessa se você sabe ou se a própria empregada sabe que está grávida. O TST entende que é um fato objetivo da concepção que justifica a estabilidade, certo? Muito bem, agora vamos complicar um pouco esse exemplo, tá? Imagina só que a Tânia manda a empregada doméstica dela embora, tá? E, naturalmente, a Tânia, para não correr riscos, tá, não vai permitir que essa menina continue trabalhando, tá? Vai pagar o aviso prévio de 30 dias. Tá? Ela não vai continuar trabalhando na sua casa. Você corre um risco tremendo, tá, de represália dentro da sua casa. Eu estou falando isso, pessoal, por experiência pessoal. Eu não vou relatar para vocês o problema que eu tive, tá? Mas foi sério. Tá? Então, para evitar represálias, naturalmente, por prudência, é melhor não manter essa pessoa trabalhando. Então, Tânia, você pagou os 30 dias, certo? Ela já não está mais na sua casa. Não está mais na sua casa. Tá? Muito bem. 2 semanas depois, imagine que a pobre da empregada doméstica esteja desconsolada e procure conforto nos braços do marido, quando então ela fica grávida. Ela não está mais trabalhando na sua casa, tá? Pense bem nisso. Ela não está mais na sua casa, tá? Você pagou para ela o aviso prévio, ela saiu, não pisou mais os pés na sua casa e ficou grávida 2 semanas depois. Você acha que ela teria estabilidade? Ela não está mais trabalhando com você. O que vocês acham, pessoal? Difícil essa questão, hein, professor? Delicada essa questão. Delicada. É o seguinte. Então, o TST, até o ano passado, na verdade até 2009, entendia que essa pessoa não teria estabilidade. Então, eu, pessoalmente, preparei uma minuta de voto no ano passado, defendendo que, quando você concede o aviso prévio, é o que a doutrina diz. É o contrato que antes era por prazo indeterminado, se transforma em um contrato por prazo determinado. Tá? E quando se transforma num contrato por prazo determinado, cuja duração prefixada é de 30 dias, haveria uma incompatibilidade entre esse contrato a termo e a estabilidade. Tá? Então, eu sempre defendi isso lá no TST, e vários ministros defendem, enfim.
Mas o que acontece, Marcelo, você que acha que é um exagero, é o seguinte: o ministro Horácio defendeu uma tese que hoje passou a ser predominante, tá? Que é a seguinte: a tese é de que se a empregada fica grávida no curso do aviso prévio, ainda que ele seja indenizado, tá? Ainda que o aviso prévio seja indenizado, o empregado, ou melhor, a empregada doméstica, ou qualquer empregada, na verdade, eu falei da empregada doméstica para trazer para o nosso cotidiano, isso vale para qualquer empregado, tá? A empregada faz jus ao benefício, faz jus à estabilidade. Por quê? O ministro Horácio, junto com seus pares, tá, entendeu que o aviso prévio, mesmo que indenizado, integra o tempo de serviço para todos os fins. De modo que, se a concepção ocorre no curso do aviso prévio, há estabilidade. Por quê? A concepção ocorreu no curso de um aviso prévio. Ju, isso, parece mesmo uma brecha para má fé, né? Mas, professor, deixa eu perguntar, então, vai que eu sou curiosa, eu vou perguntar. Mas como que ela faz, como que o TST, o pessoal que me acompanha aqui sabe que eu sou, assim, a matéria que eu menos sei, assim, na verdade eu falo que o direito do trabalho que não tem amizade por mim. Não sou eu que não tenho amizade com ele. Ele não tem muita amizade comigo, mas enfim. Como que funciona para fazer a prova dessa concepção? Em que momento que ela ficou grávida? Vai ter que, bom, então, um atestado, não é? O médico vai fazer uma análise e vai definir o momento em que ocorreu a concepção. É claro que essa definição não é muito precisa. Não é? Mas é claro que ele vai colocar então uma data que para ela seja benéfica para ela, para atingir aí, para dar... Gente, eu também vou falar para você, eu sou amiga da onça, viu? Então tem que juntar exame médico para aprovação. Sim. Ó, Gilvan, eu também confesso que não concordo muito com essa tese não, viu? Mas eu devo dizer a vocês que o CESP já cobrou 3 vezes, tá? Essa jurisprudência atual do TST, tá? Inclusive dizendo isso, de acordo com a jurisprudência atual, não era nem predominante naquela época, né? É uma nova tendência que eu vejo em algumas bancas, né? De cobrar jurisprudência não só predominante, mas atual. Tá? E professor? Marcelo, mas é dentro do aviso prévio indenizado, viu? Ou seja, a pessoa não está trabalhando. Tá? Muito bem. Então, professor, deixa eu só fazer uma pergunta aqui que a Isabela fez. Na verdade, a gente estava falando sobre aquela da faxineira, que ela vinha só um dia. Ela está perguntando aqui, o nome dela é a Isabela de Oliveira. Isabela, um abraço. Faz tempo que a Isabela está esperando essa semana aqui trabalhista. Qual que é o número de dias que o TST vem adotando para caracterizar a continuidade? Se é 3 ou 4 dias? Pessoal, é o seguinte. Alô? Alô, professor, pode falar. Tá, no meu vídeo deu uma travada aqui. Então é o seguinte, olha, embora haja algumas decisões avulsas em sentido diverso, a posição que predomina hoje no TST é essa, de que configura o vínculo de emprego doméstico, tá, a prestação de serviços durante 3 ou mais vezes por semana. Até 2 vezes por semana seria diarista, 3 adiante, tá? 3 em diante seria vínculo de emprego doméstico. É claro que não é o único critério, pessoal. Tá? Nós estamos diante de uma relação de emprego como qualquer outra, de modo que também seria necessário haver pessoalidade. Então, se a Tânia, por exemplo, tem 2 diaristas que se intercalam, isso também seria um elemento. Mas o que tem sido mais decisivo para separar a diarista da empregada doméstica é a periodicidade na prestação de serviços, por conta do elemento continuidade que está previsto na Lei 5859, que é a lei da doméstica, como vocês devem saber. Tá legal? Ok, professor. Fique à vontade para continuar. Tá bom, pessoal. Então eu vou adiante. Eu sei que há algumas outras perguntas aqui no chat, mas vamos fazer o seguinte, até para a gente não ficar só nessa questão, que é interessante de fato. Tá? Se vocês depois quiserem me mandar e-mail, a gente pode conversar, pode tirar dúvidas por meio de outros veículos. Tá joia? Bom, é o seguinte, pessoal. Vamos adiante. O que mais que houve de mudanças em relação à jurisprudência, em relação quanto ao direito material do trabalho? Tá? Bom, eu falei agora da supressão de horas extras, né? Acabamos de comentar. Um outro ponto importante, pessoal, diz respeito à questão da compensação de jornada, que está na súmula 85 do TST. Vamos recordar aqui uma coisa. Né? Quais são
os tipos de acordo de compensação que nós temos. Como vocês devem se lembrar, a compensação ocorre fundamentalmente por meio da prestação de horas extras em um dia, tá, ou em uma semana, e a subsequente redução das horas em um outro dia e em uma outra semana. Você trabalha mais num dia e menos no outro. Essa é a ideia básica, como todos nós sabemos. Tá? Muito bem, o artigo 7º 13 da Constituição Federal admite a possibilidade dessa compensação ocorrer, seja por acordo individual, seja por negociação coletiva, ou seja, acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho. Tá? Depois de alguma discussão no TST, foi a posição que predominou, e que está na súmula 85 do TST. Essa súmula diz que pode haver compensação por meio de acordo individual, desde que seja escrito e desde que não haja norma coletiva em sentido contrário. Então, se houver uma norma coletiva em sentido contrário, dizendo que não pode haver acordo individual, ela tem que ser respeitada. Muito bem. Fixada essa premissa, pessoal, vamos entender o que diz a súmula 85. Tá? O artigo 59, parágrafo 2º da CLT, prevê duas modalidades básicas de compensação. Tá? O que eu pessoalmente chamo de acordo individual de compensação, que tem que ser necessariamente escrito, como eu acabei de explicar, e o acordo coletivo de compensação, também conhecido como banco de horas. Tá? Qual é a diferença básica entre eles? A diferença básica é de que, no acordo individual de compensação, nós temos um limite semanal de 44 horas para efetuar a compensação. Então, se você... Vamos simplificar dessa maneira, para a gente poder entender. Então, se você prestou horas extras na segunda-feira, 2 horas a mais, tá? Até o sábado, você tem que ter uma redução da sua jornada, 2 horas a menos. Tá? Por quê? Porque nós temos que respeitar o limite semanal de 44. Isso no acordo individual. Tá? No acordo coletivo, também chamado de banco de horas, tá? Que deve ser objeto de negociação coletiva, deve ser objeto de um acordo ou convenção coletiva de trabalho, tá? É importante, a diferença relevante é a de que o limite passa a ser anual. Ou seja, a compensação pode ocorrer no período de até 12 meses do momento em que ocorreu a prestação de horas extras. Então nós temos um limite que não é semanal, mas é anual. Está no parágrafo 2º do artigo 59. Tá? Muito bem. É importante recordar que, tanto num caso como no outro, nós temos um limite máximo diário de 10 horas, também previsto no artigo 59. Tá? A súmula 59 trata dos efeitos de uma eventual invalidade desses acordos de compensação. Tá? Nos cursos que eu ministro lá no TST, tá? Sempre que eu começo a falar dessa súmula, pessoal, a aula para completamente. Tá? Uma vez eu me lembro de nós termos ficado quase 1 hora, talvez mais de 1 hora, tá? Entre os assessores, discutindo qual era o sentido do item 4 dessa súmula 85. Então, uma súmula que desafia bastante a nossa capacidade de interpretação. Tá? Então, essa explicação que eu vou passar para vocês agora não é consensual. Tá? Não é consensual. O que eu entendo como sendo a redação do item 4 da súmula 85? Tá? O item 4 diz essencialmente que, se houver uma invalidade formal, tá? Por exemplo, se em lugar de haver um acordo individual escrito, há um acordo individual verbal de compensação, tá? O que vai acontecer? Tá? A resposta está essencialmente no item 3. Tá? Tá lá, o mero não atendimento das exigências legais implica a repetição do pagamento das horas extras excedentes, a jornada diária, se não dilatada a máxima semanal, sendo devido apenas, tá? Então não implica a repetição do pagamento das horas extras excedentes, das horas excedentes a jornada normal diária, ou seja, 10 horas diárias, né? O limite máximo, se não dilatada a jornada máxima semanal, sendo devidos apenas ao adicional. Então, se o acordo de compensação for individual, pessoal, tá? E não for escrito, for verbal, tá? O que vai acontecer? Você vai pagar só o adicional para o empregado, se forem respeitados esses limites. Tá? Por outro lado, se houver o descumprimento material do acordo, tá? Então, se no acordo individual for superado aquele limite de 44 horas, tá? O que vai acontecer?
Então, se porventura você numa semana trabalhar num ajuste de compensação 46 horas, tá? Você vai receber não só o adicional, mas também as horas extras. Tá? Infelizmente, a gente não tem condições aqui de exemplificar com números, né? Porque nos tomaria um certo tempo, a gente teria que falar sobre divisor de horas extras, e a gente não vai fazer isso. Tá? Mas eu queria que vocês ficassem com essa explicação inicial, só para que vocês saibam o que mudou com o advento do item 5 na súmula 85. O que esse item 5 diz? Disse que dessas regras que eu acabei de explicar para vocês não valem para o banco de horas. E por um motivo muito simples, pessoal. Por que não valem para o banco de horas? Porque os limites previstos para o banco de horas não são esses do acordo individual. No acordo individual, o limite é semanal. No banco de horas, o limite é anual. Então, essas regras que eu acabei de explicar não são aplicáveis quando se trata de banco de horas. O que significa? Não são aplicáveis quando há um acordo coletivo de compensação. Tá? Então, o que mudou na súmula 85 foi, essencialmente, a introdução do item 5. Tá legal, pessoal? Tem uma pergunta da Marjorie. Ela está perguntando se tem alguma alteração importante na jurisprudência com relação ao banco de horas. Então, Marjorie, o que aconteceu de relevante em relação a isso foi a menção no item 5 da súmula 85, a sua inaplicabilidade, a inaplicabilidade das regras da súmula 85 ao banco de horas. Assim como, conforme lembrou o Marcelo, a necessidade de negociação coletiva, ou seja, com participação dos sindicatos. Tá? Os sindicatos necessariamente têm que participar da negociação coletiva para que ela seja considerada válida. Tá? Com algumas exceções bastante raras, mas a ideia é de que o sindicato participe, pelo menos os sindicatos empregados, de onde vai resultar um acordo ou uma convenção coletiva de trabalho. Então, para ter banco de horas, Marjorie, isso aí é relevante, tem que ter negociação coletiva, tal como está lá no 59, parágrafo 2º, e o item 5 da súmula 85 fez questão de referendar. Tá? Vamos lá, pessoal. Eu vou agora falar. Infelizmente, a gente tem um tempo limitado, né? Então eu não vou poder falar em detalhes sobre os bastidores, né, que levaram à alteração de algumas dessas súmulas. Houve algumas discussões muito interessantes, mas, enfim, isso fica para uma outra oportunidade. Né? Infelizmente, essas discussões não foram abertas. Né? Então, todo o conhecimento que eu obtive foi por relatos, especialmente do ministro Ives, para quem eu trabalho. Bom, vamos lá, pessoal. Uma referência ainda do direito material relevante para nós é o que ocorreu com a súmula 369 do TST. Tá? A súmula 369, para quem não se lembra, é uma súmula que trata da estabilidade do dirigente sindical. Tá? É uma garantia provisória de emprego concedida a todos aqueles que ocuparem cargo de direção nos sindicatos, né, prevista lá no artigo 8º, inciso 8º da Constituição Federal e também na própria CLT, né, e que vai desde o momento em que o dirigente registra a sua candidatura até um ano após o final do mandato, né, como nós sabemos. Muito bem, o que aconteceu, pessoal? Aqui, essencialmente, trata-se da questão do limite ou do alcance subjetivo dessa súmula. Tá? A súmula 369, tá, desde algum tempo, já estabelecia que o número previsto pela CLT, tá, de dirigentes sindicais contemplados pela garantia provisória, está no artigo 522, tá? Esse número seria de 7, né, dirigentes sindicais. Antes que eu me esqueça, pessoal, lembre-se de que delegados sindicais, aqueles que estão à frente das delegacias sindicais, e membros do Conselho Fiscal não têm estabilidade. Tá? Os diretores dos sindicatos têm estabilidade, tá? Mas respeitado um limite máximo de 7. Tá? Surgiu lá no TST, por ocasião do julgamento de um recurso por parte do ministro Emanuel, uma discussão sobre o fato de esse número 7 alcançar também os suplentes. Tá? Como assim? Desde algum tempo, já havia consenso de que os suplentes dos dirigentes sindicais também tinham direito. Aí a pergunta que surgiu foi, esse número de 7 já integra, ou melhor, já conta com os suplentes? Os suplentes estão computados aí dentro? São 7 dirigentes
suplentes e 7, perdão, 7 titulares e 7 suplentes, ou são 7 no total? 4 titulares, 3 suplentes, ou 3 titulares, 3 suplentes e 2 estagiários, como eu costumo brincar com os alunos. Bom, o ministro Emanuel defendia naquele momento que os 7 contemplavam já tanto os titulares como os suplentes. Tá? Entretanto, nesta revisão da jurisprudência, predominou um entendimento em sentido contrário, que veio a ser estabelecido em outros precedentes. Tá? Então, hoje, a súmula 369, a principal alteração que ocorreu em relação a ela, foi dizer que esse número, 7, né, de dirigentes sindicais, tá, é computado da seguinte maneira: 7 titulares mais 7 suplentes. No total, portanto, nós teremos 14 dirigentes sindicais com estabilidade. Ficou claro isso, gente? Alguma dúvida aí, pessoal? Vamos lá, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui na minha timeline também, para ver se está tudo aqui. Eu estou capturando, tá rodando a timeline direto aqui, porque o pessoal está adorando, e tá todo mundo, então, postando para os amigos virem aqui assistir, e aí a timeline está super lotada. Não, tranquilo. Acho que sobre esse tema, o pessoal está falando que a súmula 85 que o professor acabou de falar caiu na prova esse final de semana. Olha aí, bacana. Depois eu vou dar uma olhadinha. Okay. Isso mesmo. Ela é isso mesmo. Perfeito. Vamos lá. É o seguinte, pessoal. Esse tema da estabilidade vai ser melhor visto com o professor Fabiano. De modo que acho que a gente pode seguir adiante, né? Outra alteração. Súmula 428, uma súmula nova do TST. Pessoal, anotem aí, súmula nova do TST, tá? A súmula 428. Essa súmula trata de uma questão interessante, que é chamada jornada de sobreaviso, tá? Que no direito anglo-saxão eles chamam de stand-by, né? Stand-by. Então, o que é essa jornada de sobreaviso, pessoal? Historicamente, esse instituto surgiu com os ferroviários. O artigo 244 da CLT, lá no parágrafo 3º, tá, do trabalho dos ferroviários. Tá? Os ferroviários, vocês podem imaginar aí, na época em que o nosso país ainda apostava algumas fichas nas ferrovias, eles, com alguma frequência, ficavam nas suas residências aguardando contato do empregador para ir prestar os serviços. Então, a gente pode imaginar um sujeito que ficava lá na casa dele, esperando, vamos supor, o trem parar lá na estação, para o sujeito ir lá prestar os eventuais serviços, né, necessários. Então ele ficava na casa aguardando o contato. Isso é o tempo de sobreaviso. Tá? Então, foi feita a própria CLT fez uma distinção entre sobreaviso e prontidão. Quais são as diferenças essenciais? Sobreaviso, você fica em casa aguardando ordens. Na prontidão, o empregado ficava nas dependências da estrada, na expressão literal da CLT. Ou seja, ele ficava lá na estrada aguardando prestar serviço. Eu sempre imagino aquela figura do desenho animado, o cara esperando para apertar lá a manivela para pedir que os trens colidam, né? Alguma coisa daquele tipo. Então, prontidão, o sujeito fica lá na estrada, sobreaviso, fica na casa dele aguardando ordens. Sobreaviso, plantão máximo de 24 horas. Prontidão, 12 horas. No sobreaviso, o empregado ganha 1/3 do seu salário hora para cada hora. Tá? Exemplo, então o cara, para facilitar nossas contas aqui, que somos advogados, né? O cara ganha R$3 por hora. Para cada hora de sobreaviso, ele ganha R$1. Na prontidão, ele ganha 2/3 do seu salário hora para cada hora de prontidão. Então, um cara que ganha R$3 por hora, para cada hora, R$2. Tá certo? Bom, então, no sobreaviso, pessoal, que surgiu com os ferroviários, tá? Houve a extensão para outras categorias profissionais. Tá? E com o passar do tempo, começou a se discutir como é que ficava a situação do sujeito que, por exemplo, usava BIP, né? Que é uma figura hoje meio pré-histórica, né? Quase ninguém tem BIP, faz muito tempo que não vejo um BIP, né? Hoje é tudo para o celular. Mas imagina só o médico que tem que ficar com o celular ligado o tempo todo e pode ser convocado a qualquer tempo para prestar serviços. O que vocês acham, pessoal? Esse cara teria ou não direito a sobreaviso nos termos que eu acabei de definir? O cara
vai ficar aguardando as ordens do empregador. Uma vez contactado, ele tem que eventualmente se deslocar até o lugar em que ele vai prestar serviços. Vocês acham que esse sujeito teria direito ao sobreaviso? Bom, antes que vocês respondam, o que o TST definiu? Já em relação ao próprio BIP, havia uma OJ um tanto antiga, que é a OJ 49 da STI1, tá? Que falava especificamente do BIP. Tá? E o que o TST fez? O TST, nessa OJ, definiu que a mera utilização desse aparelho, o BIP, não caracterizaria os regimes de sobreaviso. O motivo era muito simples, porque o empregado não permaneceria em sua residência aguardando ordens. Daí o essencial, pessoal, né, o essencial, Fabiana está falando, seu pai usava, né? Bom, então, Fabiana, o fato de ele simplesmente utilizar esse BIP não daria direito a ele ao sobreaviso por um motivo muito simples. Ele não precisaria ficar em casa aguardando ordens, ele poderia ficar em qualquer lugar. Tá? Aí surge uma outra questão, que é a seguinte: e se porventura o empregado sofrer alguma restrição à sua liberdade de locomoção? Tá? Que é esse que passou, na verdade, a ser o critério decisivo de acordo com a nossa jurisprudência. Tá? Então, hoje se fala em celular. Né? E o TST, ao editar a nova súmula 428, não fez senão atualizar o sentido da UJ número 49, fazendo alusão, além do BIP, né, a pager, também não existe mais, celular, podia também falar agora em tablets, né, com esses Galaxy Tab, iPads, enfim. Mas não fez isso, só celular. Muito bem, pessoal, com o celular, a sua mera utilização não dá direito ao empregado ao regime de sobreaviso, ou seja, ele não vai ganhar 1/3 do seu salário hora para cada hora que ficar à disposição, a não ser que ele demonstre que houve uma restrição à sua liberdade de locomoção. Deixa eu dar um exemplo para vocês, pessoal, que acontece com uma categoria profissional específica, né? Um contrato especial de trabalho. Tá? Mas é o seguinte, pensa no caso da aeromoça, né? Dos aeronautas. Aeronautas, pessoal, é o pessoal que voa. Aeroviário é o pessoal que fica em solo. Tá? Essa é a principal diferença. Então, aeronautas, por exemplo, são os comissários de bordo, pilotos, enfim. Muito bem, pensa numa aeromoça. Tá? Não sei se vocês sabem disso, mas para esses comissários de bordo existe um regime de sobreaviso especial. Tá? Segundo o qual, quando uma aeromoça, por exemplo, estiver de sobreaviso, ela tem 90 minutos, a partir do momento em que ela for contactada, para se dirigir ao local em que ela vai prestar os serviços e estar a postos para o trabalho. Imagina, Tânia, por uma mulher, tá, em 90 minutos, está pronta, maquiada, com todos, enfim. A minha esposa demora uns 2 dias para se aprontar para o casamento. Então, sua esposa não está escutando, né, professor? É uma crueldade, hein? Vocês não acham, mulheres? Uma crueldade. 90 minutos para você ficar pronta, não é nada fácil. Não, não Mas é eu mesmo. queria ressaltar o seguinte: vocês imaginem uma mulher que mora em São Paulo, por exemplo, uma aeronauta de São Paulo. Tá? Ela não vai poder ir muito longe. Se ela estiver ali, por exemplo, nas proximidades de Congonhas, né, ela não vai poder ir para se afastar muito daquela região, porque ela corre o risco de não conseguir chegar a tempo de prestar o serviço. Então, em casos como esse, tá, nesse caso da aeronauta, a própria lei dá o direito ao sobreaviso. Mas em situações análogas a essa, há precedente do TST reconhecendo a mesma possibilidade. Tá? É um pouco difícil, mas, por exemplo, o empregador te obrigar a ficar num determinado raio, né? Num determinado bairro, enfim. Mesmo que você não fique necessariamente em casa, mas houver um comprometimento, vamos dizer assim, importante, né? Relevante da sua liberdade de locomoção, o TST tem admitido. Marcelo, os aeronautas têm, então, direito ao sobreaviso. Então, repetindo, pessoal, para que você não pare dúvida quanto a isso. A súmula, nova súmula 428, diz que não tem direito ao sobreaviso o empregado que portar BIP ou celular pela simples utilização desses equipamentos. Isso não restringe, por si mesmo, a liberdade de locomoção. O cara pode ficar até em outro estado, né, em outro país, e, no entanto, ser contactado por essas vias. Tá? Isso não dá direito. O que é a nossa jurisprudência? Isso não está na súmula 428, mas está em precedentes avulsos. Né? Diz que a determinante é a restrição à liberdade de locomoção. Então, se você tiver alguma restrição à sua liberdade de se locomover, você tem direito ao sobreaviso. Certinho, pessoal?
Ok, professor. Eu vou fazer uma pergunta, mas eu tenho certeza que o professor já esclareceu aqui. É uma pergunta do Romeu. Na verdade, é exatamente isso que o professor falou, só para esclarecer. Ele pergunta assim, se eu tiver o celular da empresa, se eu estiver com o celular da empresa, configura sobreaviso? É aquilo que o professor falou, né? Se eu estar simplesmente com o celular, não. Então, ó, a Saga Federal está falando, uma vez contactado, como contabilizar essas horas? Bom, uma vez que ele for acionado, tá, ele deixa de estar num regime de sobreaviso, quer que seja, se ele eventualmente tivesse, né, em regra não vai estar, e ele passa a estar num regime de prestação de serviços, com direito a eventuais horas extras. Por quê, pessoal? É importante lembrar isso. O artigo 4º da CLT diz que o determinante não é o serviço efetivamente prestado, mas o tempo que o empregado coloca à disposição do empregador. Então, uma vez contactado, ele vai ter que se deslocar até a sede da empresa para prestar serviço. E, nesse caso, ele vai ter computado essas horas como se estivesse, naturalmente, trabalhando em qualquer outro dia. Então, ele vai receber as horas, se for o caso, horas extras, desse momento em que ele for contactado em diante, de se deslocar até a sede da empresa para prestar os serviços. Tá joia, pessoal? Bom, existem várias discussões a respeito disso e vários aspectos ainda um tanto polêmicos na nossa jurisprudência, ainda a serem sedimentados. Tá? Mas eu gostaria de falar sobre um último tema ainda de direito material. Né? Haveria outros, mas eu vou me limitar a mencionar um último. Tá? Petroleiro, pessoal, é um regime específico de trabalho. Tá? Eles têm lá as horas embarcadas, eles têm um regime próprio, tá, Ju? Então, a gente não vai falar sobre isso agora, mas eu só queria dizer que é um regime atípico. Né? Existe uma lei própria, prevendo uma série de características particulares. Tá certo? Muito bem. O último ponto aqui, pessoal, sobre direito material que eu queria discutir com vocês. Tá? Horas em itinerário. Né? Vocês devem estar lembrados desse instituto, né? Que é um instituto que surgiu com a jurisprudência do TST, como eu mencionei, lá na súmula 90. Tá? O que acontece, pessoal? O tempo que nós despendemos no deslocamento, tá, entre a nossa residência e o local em que vai se dar a prestação de serviços, ou entre o local da prestação de serviços, tá, e a nossa casa, no retorno, tá, não é, em regra, computado na duração do trabalho. Tá? Isso é meio óbvio. Né? Em São Paulo, onde as pessoas gastam, em média, 4 horas por dia, né, pelas estatísticas que foram divulgadas na última semana, vocês imaginam a fortuna que as empresas não iam pagar de horas extras se tivessem que pagar esse tempo de deslocamento. Pessoal aí pegando transporte coletivo, por exemplo. Tá? Muito bem, então esse tempo não é computado. Tá? A não ser, dizia a súmula 90 e diz agora o artigo 58, parágrafo 2º. Quando houver o atendimento a duas condições cumulativas, que são fornecimento de transporte pelo empregador e inexistência de transporte público regular ou local de difícil acesso. Tá? Local de difícil acesso é o local da prestação de serviços. Tá? Então, se houver o atendimento dessas duas condições cumulativamente, o empregado passa a ter direito a ver computada na duração do seu trabalho essas horas que ele despende de deslocamento. Muito bem, isso é o que a gente chama de horas em itinerário. Ou seja, quando nós temos computado são as horas destinadas ao trajeto entre a residência e local da prestação de serviços, computadas na duração do trabalho. Então, se o empregado gasta 1 hora para ir, 1 hora para voltar, e fica na empresa 8 horas, ele vai ganhar 2 horas extras. É isso, essencialmente. Tá? Muito bem, pessoal. O que aconteceu de novo, tá, com a edição de uma súmula lá do TST, a súmula 429? O que aconteceu de novo, pessoal, foi a extensão de uma antiga orientação jurisprudencial transitória. Deixa eu fazer um parênteses, pessoal. Essas OJTs, OJs transitórias, né, são verbetes do TST que têm o objetivo de tratar de questões pontuais sobre empresas específicas ou questões que se exaurem no tempo, que vão perder o objeto. Tá? Planos econômicos, que já não se discutem mais, enfim. Muito bem, havia uma orientação jurisprudencial transitória, que era a orientação jurisprudencial número 36, que tratava do tempo gasto entre a portaria de uma empresa, assumindo-as, e o local da prestação de serviços. Tá? Então o sujeito chegava para prestar o serviço, tá? Na portaria da empresa, batia lá, eventualmente, um ponto,
enfim, não interessa isso. E entre essa portaria e o local em que ele efetivamente prestava os serviços, tá, ele percorria, até onde eu me lembro, cerca de 5 quilômetros. E a pergunta que se fazia é, esse tempo que ele gasta entre a portaria e o local da prestação de serviço deve ser computado? Bom, a jurisprudência do TST respondeu que sim. Tá? Porque nesse momento em que ele ingressava na portaria, ele passava a colocar o seu tempo à disposição do empregador, nos termos do artigo 4º da CLT, faria jus a isso. Tá? Muito bem, pessoal. A súmula 4329 não fez senão expandir, né, isso que era reservado à empresa Açominas para todas as outras. Tá? Tudo começou com casos envolvendo a Volkswagen, né, muito recorrentes. Lá o ingresso na portaria, né, também, melhor, a distância da portaria local de prestação de serviço também era bastante considerável, e aí se passou a entender que seria necessário computar. Tá? Então hoje, o que essa súmula 428 diz? Para quem não está podendo acompanhar aí no material, considera-se à disposição do empregador, na forma do artigo 4º da CLT, o tempo necessário ao deslocamento do trabalhador entre a portaria da empresa e o local de trabalho, desde que o limite supere a 10 minutos diários, tá? Nos termos do artigo 58, parágrafo 1º. Tá? Por que essa súmula não fala em horas em itinerário? Porque em alguns casos, pessoal, o deslocamento dentro da empresa não se dá por meio de um transporte fornecido pelo empregador, tá? Se dá a pé. Então, para evitar que a empresa obste o direito ao reconhecimento desse tempo, a justiça da ST diz, olha, não interessa se tem ou não transporte, se isso são ou não horas de itinerário, tem que pagar. Ficou claro, pessoal? Ok, professor, tem uma pergunta aqui da Elaine, ela está perguntando assim, quando a empresa, deixa eu abrir aqui, e quando a empresa trava, tem muita empresa que faz isso, que eu sei, quando a empresa trava o relógio para evitar pagar adicional, o que acontece? Quando trava o relógio, então, nós temos uma portaria do Ministério do Trabalho, que aliás foi suspensa mais uma vez, né, se adiou o prazo, né, que estabelece uma espécie de controle eletrônico da jornada de trabalho. Né? Todos nós sabemos que, de acordo com o artigo 74, parágrafo 2º da CLT, todos os estabelecimentos, as empresas que mantêm 10 empregados ou mais estabelecimentos, devem manter um controle da jornada. Esse controle, na maior parte das empresas hoje, ou numa parte considerável, é feito de maneira eletrônica. Né? E a portaria do Ministério do Trabalho, recentemente editada, eu confesso que não me lembro o número, tá? Estabeleceu algumas diretrizes em relação à forma como esses equipamentos devem fazer esse controle. Uma destas maneiras de efetuar, ou melhor, de evitar fraude, né, é exigindo que nesses equipamentos de controle de ponto, né, esses pontos eletrônicos, emitam uma espécie de recibo, imprimam. Né, tem lá uma impressorazinha embutida que permite ao empregado ver, né, se porventura está sendo registrado corretamente a sua jornada de trabalho. Porque é uma fraude muito comum, né, entre as empresas, está lá um dispositivozinho travando isso que... Quem foi que falou, Tânia? Foi a Elaine. Viu, Elaine? De fato, era comum haver isso, um dispositivozinho, um mecanismo impedindo que houvesse o registro de horas extras. E algumas empresas passaram a adotar um expediente bem interessante para evitar a incidência de uma súmula do TST, que é a 338. A súmula 338 do TST diz que aquele controle britânico, a gente chama de controle britânico, são os registros invariáveis da jornada. Né? Então, o sujeito que, de acordo com o controle de ponto, entra às 8h00, sai 12h00, retorna às 14h00 e sai novamente às 18h00. Né? Isso durante 2, 3 anos é inverossímil para os padrões tupiniquins. Né? Os nossos parâmetros aqui no nosso país, isso é inviável, né? Totalmente inverossímil. Agora, sei lá, na Alemanha talvez pudesse ser. O TST dizia, olha, isso aí é inválido, né? Está na súmula 338. Então, cria-se uma presunção relativa de veracidade da jornada declinada na inicial. No caso específico do controle eletrônico, as empresas estavam fazendo o seguinte, para evitar essa súmula 338. Colocavam o que eles chamavam de randômetro, que é uma espécie de mecanismo, de programinha, que estabelecia variações, tá, de até 5 minutos na jornada de entrada e saída. Obstava o registro das horas extras, mas, de alguma maneira, fazia uma variação, né, para dar um ar de verdade, de verossimilhança a esses controles. Bom, de qualquer maneira, Elaine, para responder objetivamente a sua pergunta, desculpe a derivação,
né? Desculpe, acabei me expressando um pouco. Tá? Nesses casos concretos, nós temos que fazer uma análise da prova a partir do princípio da primazia da realidade. Tá? Então, nesses casos, o que o empregado vai fazer é procurar obter uma prova testemunhal para afastar a presunção de veracidade que eventualmente decorra desses cartões de ponto. Tá? Essa é uma prática totalmente ilícita, tá? E o Ministério do Trabalho também vai contar com um dispositivo nesses controles de ponto, uma portazinha USB, para fazer uma auditoria dessas máquinas. Então, vai ser possível constatar essas eventuais fraudes, eventualmente. Tá bom, pessoal? Ok, professor. Se não temos mais perguntas, pode dar continuidade aí. Tá legal. A gente já está... não se preocupe, o pessoal falou que já está colocando o colchonete e o travesseiro, que vão ficar aqui até vamos terminar, porque olha, o pessoal que vai fazer o TRT, vou falar para vocês, quem perdeu, vocês já sabem, né, que eu sou tamborzinho. Lógico que eu tô gravando, né? Tô gravando tudo aqui. Só se acontecer alguma coisa no equipamento. Não vai acontecer se Deus quiser. Mas não, o problema é que às vezes eu não consigo colocar tão rapidamente depois aí para vocês a palestra. Mas o pessoal tá aqui falando que vai ficar até o fim, porque não pode nem piscar. Que tá de tão interessante que tá. Vamos continuar, professor. Bom, eu fico feliz com isso e vocês podem estar certos que, se depender de mim, nós estaremos juntos outras vezes. Eu confesso que eu sou entusiasta das novas tecnologias, eu com alguma frequência ministro aulas por via de webconferência e eu gosto muito disso, muito mesmo. Eu até ministro aulas sobre direito de novas tecnologias, lá em São Paulo eu estou agora com um curso de processo eletrônico. Mas enfim, vamos voltar aqui para a gente também não se dispersar. Pessoal, então eu queria agora passar a comentar um pouco sobre o que ocorreu de novo em relação aos aspectos de direito processual do trabalho. Tá? Em relação ao direito processual do trabalho, o que nós tivemos de novo na nossa jurisprudência trabalhista? Tá? Eu não estou aqui, só para que vocês não sintam essa ausência, eu não estou aqui comentando a nova redação da súmula 331, depois do julgamento da DC 16, porque vai ser objeto de uma brilhante exposição do professor Rogério Neiva, que vai ocorrer durante essa semana, de modo que eu não vou tratar disso, tá, pessoal? Tá? Muito bem, vamos falar então de processo de trabalho. Há um tema que está aí numa zona de interseção entre o direito material e o direito processual do trabalho, que é o tema da prescrição. Na jurisprudência trabalhista, nós temos vários verbetes a respeito de prescrição. Tá? Em relação especificamente ao que foi alterado na jurisprudência deste ano, nós temos a alteração de redação de duas súmulas importantes, pessoal, que são as súmulas 326 e 327 do TST. Tá? As duas súmulas tratam de prescrição em relação a uma matéria que é complementação de aposentadoria. O que eu queria dizer para vocês, pessoal, é que nós discutíamos incessantemente as diversas hipóteses de prescrição em relação à complementação de aposentadoria. Tá? O ministro Ives chegou a catalogar mais de 20 casos diferentes, de hipóteses diferentes, a exigir tratamentos diferenciados em relação à prescrição de complementação de aposentadoria. Tá? Então havia um sem número, pessoal, de hipóteses com N soluções diferentes. Tá? Graças à antiga redação das súmulas 326 e 327. Tá? Vamos para o que interessa? Então, para a gente dar um salto e não ficar discutindo o meio do caminho, vamos... Pessoal, o que aconteceu simplesmente foi o seguinte. O que vocês têm que registrar aí para quem está anotando? Tá? Prescrição em relação à complementação de aposentadoria. Aqui, a distinção é entre a prescrição parcial e total. Quando é que vai ser parcial e quando é que vai ser total. Lembrando que a prescrição total é aquela que acarreta a perda integral da pretensão ou do direito pensional ao Poder Judiciário. Enquanto que a prescrição parcial é aquela que acarreta a perda de parte do direito de ação na medida em que decorre o prazo previsto na nossa legislação trabalhista. Como vocês sabem, o artigo 7º 29 da Constituição Federal prevê dois prazos, um prazo bienal e um prazo quinquenal. Bienal, que flui
nas hipóteses em que há extinção do contrato de trabalho, tá? 2 anos após a extinção. Se você ajuiza a ação nesse biênio, pode discutir os 5 últimos anos. Se o seu contrato de trabalho não está extinto, que é uma raridade, você pode discutir 5 anos, os 5 últimos anos, no momento em que você ajuiza a ação. Fundamentalmente assim funciona. Muito bem, para vocês entenderem prescrição parcial e total, e aí eu explicar as novas regras, eu vou dar um exemplo. Tá? O que determina se a prescrição é parcial ou total, tá, é a natureza da lesão. Então, se a lesão for de trato excessivo, a prescrição é parcial, e se a lesão for correspondente a um ato único, a prescrição é total. Exemplo de prescrição total. Vamos imaginar aqui, Marcelo, então imagine que o teu chefe tenha te insultado num dia concreto, uma ofensa moral. Você é portador de um direito, que pode ser exigido no seu trabalho, a uma reparação na esfera moral, uma indenização por danos morais. Muito bem, isso aconteceu numa data concreta, em junho de 2001, vamos imaginar. A partir desse momento, você tem 5 anos, enquanto o seu contrato de trabalho está em curso, para discutir essa matéria. Se você vem a ajuizar essa ação em 2009, mais de 5 anos depois, você perdeu integralmente, tá, a pretensão, a possibilidade de discutir isso em juízo. Prescrição total. Segundo exemplo, prescrição parcial, uma lesão de trato excessivo. Então imagine que você pegue o seu contra-cheque no determinado mês e havia uma parcela de caráter salarial que não está sendo paga. Tá? Num determinado mês, vamos imaginar que seja junho de 2001. Tá? Não foi paga, no mês subsequente nada da parcela, no mês posterior nada ainda, e assim segue durante todo o seu contrato de trabalho. Essa é uma lesão que a gente pode qualificar como de trato excessivo. Todos os meses ela vai se renovando. Tá? De modo que, passados, vamos imaginar, 7 anos do momento em que ela começou, o que vai acontecer? Você vai perder toda a possibilidade de discutir em juízo? Não. Só vai poder discutir os 5 últimos anos. Isso é uma prescrição parcial. Tá? Eu estou simplificando aqui, pessoal, porque existem várias questões envolvendo alteração do contrato de trabalho. Então, lá no artigo 294, perdão, a súmula 294 do TST, uma referência importante para vocês, quando houver algum desrespeito, ou melhor, alguma alteração lesiva no contrato de trabalho, a prescrição, em princípio, vai ser total, a não ser que haja previsão do direito em lei. Mas a gente não vai tratar disso agora. Por enquanto, vamos voltar ao ponto que interessa. Complementação de aposentadoria, pessoal, como é que ficou? Se o pedido for da complementação em si mesma, tá? Então você nunca recebeu complementação de aposentadoria. Você aposentou e até agora você está esperando, não recebeu nada. Você quer receber? A prescrição é total. Tá? Então, a pretensão à complementação de aposentadoria jamais recebida prescreve em 2 anos contados da cessação do contrato de trabalho. É o que diz a súmula 326. Você nunca recebeu complementação, quer recebê-la, você tem 2 anos para isso. Muito bem. Se, por outro lado, o que você quer não é a complementação em si, mas são diferenças, tá? Diferenças de complementação de aposentadoria, por exemplo, não foi considerada, para os fins do cálculo da sua complementação de aposentadoria, uma determinada parcela. Tá? A sua base de cálculo está errada. Você quer discutir isso. Nesse caso, a prescrição, como regra, será parcial. A pretensão à diferença de complementação de aposentadoria sujeita-se à prescrição parcial e quinquenal, diz a súmula 327. Tá legal, pessoal? Então foi isso que mudou em relação à prescrição da complementação de aposentadoria. Tá?